Que Deus abençoe os vossos corações e vos preserve com vida, tanto corpo, alma e espírito. Assim, nós estamos prosseguindo com a nossa jornada, como Deus já previu antes de nós. Como todas as coisas, Deus já sabe antes que aquilo aconteça, né? Você que está enfermo, procure exercer fé para alcançar a promessa de Deus, de que Deus nos enviou Jesus, e as Escrituras apontam para nós, em Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente faz aquilo que está ao alcance da gente, mas quando chega um momento que nós não temos recursos, Deus nunca esgota em seus recursos. Ele sempre mantém a sua palavra. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus, ela tem também uma função. Ela promove fé. Mas ela promove uma fé que ela é diferente também. A fé não é para todos, não é de todos esta fé. Judas fala sobre esta fé que é diferente. Paulo também fala sobre esta fé que é diferente. A penúltima carta, né, que é Judas, ela está um pouquinho antes de Apocalipse, a penúltima carta que tem no Novo Testamento. Judas, então, ele escreve desta forma no primeiro capítulo da sua carta, exatamente falando desta fé, que ela é uma fé diferente. Ele diz no primeiro capítulo 1, verso 3. Judas só tem um capítulo, na verdade, né? Primeiro é o versículo 3 da sua carta. Versículo 3 da sua carta. O título aí da abertura é Dever Cristão Pelejar pela Fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Eles querem a glória para si. Portanto, têm que criar novidades como se fossem uma coisa especial de Deus. Não são humildes, são arrogantes e se julgam superiores aos demais. Por isso, eles são exaltados e admirados por maiorias, porque eles usam um dom que tem, que Deus próprio que dá, e não para a glória de Deus, porque ao se exaltar, a glória vem para si mesmos. E Deus fica onde, né?
Veja o que Judas está dizendo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja que eu não tenho necessidade, nenhum pregador, não tem necessidade de tomar o vosso tempo para falar de seus sonhos, do que ele acha, do que ele pensa. Nós fomos separados, chamados, eu creio assim, desde o motivo que nós estivemos por tempos e tempos simplesmente citando o que um homem dizia, plagiou e passou para nós. De vez em quando a gente vai mencionar sobre estes assuntos porque novas pessoas vão chegando. Às vezes pessoas que já estão conosco há tempo já ouviram. Mas se você tomar conhecimento inteiramente de onde saiu todas as coisas que foram ensinadas por William Branham, você descobrirá que ali não era nenhuma revelação. Aquilo era simplesmente um plágio. Até mesmo aquela mensagem, o filtro do homem que pensa, era um plágio de Billy Graham, que a pregou em 1950. Então veja que as coisas chegou um ponto que Deus abre os nossos olhos, abriu e continua abrindo os olhos de muitos para perceberem que a Bíblia está aqui para promover em nós a fé perfeita. Não sou eu que produzo uma fé no seu coração, eu posso ajudar você a crer no que está escrito. Agora, crer em sonhos que alguém teve, não. Definitivamente não. Ele teve um sonho e fala o sonho, não tem significado nenhum, não tem base bíblica, não tem nada, e as pessoas se emocionam e acrescentam nos sonhos e faz o que quer com as pessoas. Mas as pessoas estão simplesmente como que ovelhas sem pastores e tendo pastor. Mas na verdade elas não têm pastores. Elas são conduzidas por indivíduos que induziram dissimulação e as enganam. São homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Desta forma. Agora, Judas, ele diz, quando ele empregava diligência em escrever-nos acerca da nossa comum salvação, então foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós vivíamos sobre esta condição que ele fala a partir do verso 4. Pessoas que simplesmente introduziram com dissimulação coisas extrabíblicas em nossas mentes e até em nossos corações. Por isso é que quando as pessoas ouvem a Bíblia, elas ficam angustiadas. E aquelas que alcançam essa fé deixam estes sistemas, mas muitas não compreendem. Muitos deixaram a sinagoga, aqueles que Jesus saíram, mas outros deixaram as sinagogas para comerem pão que Jesus multiplicou, para comerem peixe que Jesus multiplicou, porque beberam vinho que Jesus transformou de água para vinho, mas eles nunca tiveram esta fé. Logo eles retornaram aos seus sistemas
das sinagogas, justamente aquele sistema que iria matar Jesus. Então esses sistemas religiosos estão matando a palavra com as suas libertinagens, com as suas dissimulações, que só pensam nas coisas terrenas e não nas que são celestiais. Mas graças a Deus que você tem conseguido alcançar esta fé que uma vez foi dada aos santos. E agora nós estamos aqui, Paulo, da mesma forma, na epístola que ele escreveu a Tito, trazendo quase o mesmo sentido das coisas. Primeiro capítulo, agora sim temos capítulo, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Olha que coisa gloriosa, né? Então, alguém que pertence, que serve a Deus. Servo de Deus, o que é isso? Você é servo de Deus. Você pertence e serve a Deus. Você não é servo do pecado mais. Você não é servo da lei mais. Você é servo de Deus, que serve a Deus. Então, um apóstolo, alguém que foi enviado como representante oficial de Cristo. Ele se identifica desta forma como alguém, e nós conhecemos a sua trajetória e o que ele ensina e o que ele deixou para que aqueles que creem na sua palavra, Deus deixou assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. Então Paulo foi levantado para isso, não Paulo é a nossa esperança. Então quando dizem que se você não crê na mensagem de Uribrano, você está fora da noiva, ele está dizendo que é maior do que Jesus, maior do que Paulo, maior do que todos, que ele é um Salvador, que sem ele você não chega à presença de Jesus. Você sozinho aí onde você está, não depende de ninguém para chegar à presença de Jesus. Você crê na Bíblia como ela é e passa a viver uma vida segundo a vontade de Deus, no que está escrito, não fora, que a doutrina do homem ela é pesada, ela é maligna. E tem a doutrina de Deus, a do homem e do diabo. Agora, por que não ficar com a doutrina de Deus e passar a seguir doutrina de homens, imposição de homens, que privam-nos da liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário? Eles fazem invalidar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ao se acharem mais suficientes para a sua salvação, meu irmão, minha irmã, do que Cristo Jesus. Mas o único que é soberano, capaz de salvar, é Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Não há homem que possa trazer você à vida, te dar a vida, te dar a cura, te dar a salvação. Quem tem poder, porque Jesus mesmo disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, e todo joelho se dobrará perante Jesus, e não perante um chamado profeta, o outro aquilo, de forma alguma. Então, concluindo aqui, Tito capítulo 1, promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra. Olha, não a palavra de um homem, palavra de um profeta, e a palavra de Paulo não é.
Olha o que Paulo está dizendo: manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A você que está dando atenção à palavra de Deus, e não a um credo, e não a um dogma, e não a um sistema religioso criado, elaborado por uma pessoa no ano tal, no ano de 1900 isso, 1900 aquilo, então fundou-se a doutrina, a mensagem do profeta do século XX. Não, você vive debaixo de uma mensagem que seu caminho foi aberto para a glória na cruz do Calvário, através do sacrifício sangrento do Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que tira o pecado do mundo? É este Cordeiro que derramou seu sangue por nós. Então, portanto, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça a permanecer com a palavra. Você não precisa se preocupar com sonhos, com profecias, sonhos, profecias. O povo é guiado por isso, falsas profecias que não se cumprem e deixam de ficar com a palavra. Foram enganados por dissimuladores, pregadores de falsos ensinos. Você tem recebido uma fé especial, que é a fé dos eleitos de Deus, e está adquirindo pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Eu não estou falando palavras minhas, estou lendo a Bíblia. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que nos foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Amém. Deus vos abençoe grandemente.